palavra assume uma conotação mais especificamente literária, na época em que surge o primeiro contista de língua portuguesa, de acordo com a definição moderna de conto, Gonçalo Fernandes Trancoso, autor dos Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de 1575. Até o século XVIII, porém, o termo conto ainda se confundia com novela e romance, além de ser às vezes usado em tom pejorativo. Mesmo no século XIX, ainda utilizava-se conto em sentido genérico para se referir a uma narrativa. Durante o romantismo, a palavra tinha conotação de narrativa fantástica, popular, inverossímil, e os autores românticos normalmente não classificavam seus escritos como os contos, e sim como lendas, novelas, histórias, episódios ou baladas. Um exemplo disso é o livro Lendas e Narrativas, de Alexandre Herculano. Com o advento do realismo no século XIX, o conto literário surge, por fim, como um tipo definido de prosa de ficção, apesar de ocorrerem mudanças em sua definição até hoje. Em outro livro de Moisés, Dicionário Breve de Termos Literários, o conto é definido como um relato fictício breve e conciso, que conta com poucos personagens e uma concentração de espaço e de tempo. Afirma-se que o conto é narrativa muito eficaz de comunicação, já que a intenção principal do autor fica clara devido à estrutura concisa do texto. Chama também a atenção o caráter ético, o exemplar que o conto, às vezes, ainda hoje, possui devido às suas origens populares e míticas. Os contos populares ou tradicionais seriam narrativas anônimas situadas num passado distante, iniciadas geralmente por Era uma Vez, e que estão muito presentes na cultura, tendo surgido nos primórdios da nacionalidade. Romance, eles são gêneros em que você conta uma história, assim como a crônica narrativa, mas não é simplesmente uma parte de uma situação, flash do momento do dia a dia. O conto e o romance, eles têm que ter um enredo, que é uma história dividida em início, meio e fim. O início seria a vida dos personagens antes do conflito catalisador, ou seja, aquilo que tira o personagem do mundo comum e joga ele na jornada, na aventura da história. E aí o meio é o conflito e o desenvolvimento desse conflito, depois tem o desfecho, que é o fim. E as diferenças entre romance e conto eu disse no meu vídeo sobre contos, mas eu vou repetir, vou também aprofundar um pouquinho. A primeira diferença que a gente nota é o tamanho. O romance ele é maior e o conto é menor, só que o conto não tem um tamanho fixo, não tem um limite fixo, é mais do bom senso. Mas a principal diferença é que o conto ele só tem uma trama principal, enquanto o romance, além da trama principal, tem várias tramas secundárias, ou conflitos secundários, como você quiser chamar. E na verdade é por isso que o conto tem menos personagens, e geralmente personagens mais rasos, porque os contos eles não dão muito espaço para conflitos internos no protagonista ou nos outros personagens, né? Mas principalmente no protagonista, que é o personagem que tem que ser mais desenvolvido em uma história, a gente já sabe disso. Porque, na verdade, esses conflitos internos, eles contam como conflitos secundários, então não dá espaço, né? E são esses conflitos internos que desenvolvem a personalidade dos personagens e fazem os personagens do romance serem complexos. Já repararam complexos. como as pessoas gostam de contar e de ouvir histórias? Todo mundo tem sempre um caos para contar e encontra sempre um ouvido. Ei, você sabe o que aconteceu com o Curioso? Não. O prazer de ouvir histórias é tão grande que uma jovem chamada Sherazade conseguiu salvar sua vida através das que contava ao rei. Dizem que o rei Shahriar desposava uma noiva por noite e mandava matá-la no dia seguinte. Sherazade, a nova mulher do rei, conseguiu sobreviver porque despertou a curiosidade de Shahriar, contando-lhe uma história interessante a cada noite. As pequenas narrações encantaram tanto o rei que ele sempre desejava ouvir mais uma. E assim, Sherazade adiou sua morte. Por quanto tempo? Por 1001 noites. O livro As Mil e Uma Noites conta um pouco da vida e dos hábitos do povo oriental há muitos séculos atrás. Uma das histórias mais conhecidas é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Muitos séculos? Como essas histórias podem continuar interessantes até hoje? Porque tem ação e magia. Trazem ainda hoje muito prazer e diversão. Afinal, não é só o rei Shahriar que gosta de ouvir histórias. Todo mundo adora.
Eu adoro ler, contar e ouvir, mas eu gosto mais é de ler mesmo. Sempre se permite viajar dentro de um mundo, dentro do mundo dessa história. Alguns escritores se especializam em escrever pequenas histórias, ou melhor dizendo, contos. Os contos são breves narrativas sobre fatos comuns ou extraordinários. As 1001 Noites, por exemplo, apresentam contos fantásticos. Alguns escritores criam contos de mistério e terror. Os meus preferidos. Outros gostam de escrever sobre o amor e a alma humana. Sempre um ponto. Contos são retratos da imaginação do contista. Por isso, um contista é diferente de um jornalista, que procura narrar os acontecimentos da maneira mais simples e direta possível. Conto é ficção, história inventada, criada e recriada pela imaginação. Inventada que nada. Se eu esfregar, vai sair um gênio maravilhoso que me concederá 3 desejos. Você? Em vez de gênio, a realidade. É hora de acordar. Não fique desapontado, você pode sonhar acordado. Basta ler um conto e viver maravilhosas aventuras, como a de Aladim, se quiser. Já o conto é sempre uma narrativa ficcional, inventada, com personagens e estrutura mais elaborados. Vocês já pensaram no tipo de conto de que mais gostam? Mistério, Suspense, policial. ficção científica. Histórias de amor. Não sei se escrevo um conto de terror passado no meio da floresta da Tijuca, com um grupo de escoteiros perdidos que não sabe que um estranho animal está andando por aquelas matas, ou se escrevo a história de amor do menino pobre que se apaixona perdidamente pela menina rica. Que imaginação fértil! Escrever histórias requer imaginação. Mas imaginação não é apenas um dom que poucas pessoas têm. Todos possuem imaginação. Basta treino para aprender a criar. Só que na vida, muitas vezes esquecemos isso. Por exemplo, você já tentou escrever um conto? Que tal começar pensando um personagem? É um sujeito gordo, 35 anos, casado, com 2 filhos, médico. Um dia, esse sujeito... Qual é o nome dele? Já sei. Adalberto Eugênio. Um dia, Adalberto Eugênio resolve comprar um cachorrinho poodle. Mal ele sabia os perigos que se escondiam naquele pequeno animal. Ahá! Vou escrever um conto de terror. Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta. Um dia, resolveram construir uma casa. Saíram para passear numa linda manhã e encontraram uma clareira. Trocaram ideias e acharam que ali seria o melhor lugar para fazer a sua casinha. Imediatamente, o primogênito saiu à procura de palha. Mal terminaram de construir a casinha de palha, apareceu o lobo mau, que foi logo gritando: "Abram a porta, porquinhos! Vamos, meus amiguinhos, me deixem entrar!" E os porquinhos em coro responderam: "Não! Não! Nós não vamos abrir! Vai embora!" Então o lobo mau berrou: "Abram a porta, porquinhos! Senão eu vou soprar, eu vou soprar, eu vou soprar tão forte que a casa de vocês vai desmanchar." E assim fez. E não é que a casa desmanchou mesmo? Os porquinhos saíram em disparada. Depois de muito correr, eles chegaram a um lindo lugar onde resolveram construir outra casa. Mas agora, uma casa muito mais segura. O porquinho do meio saiu então à procura de lenha. Os 3 trabalharam bastante e assim que terminaram, apareceu de novo o lobo mau querendo entrar. "Abram a porta, porquinhos!" E os porquinhos em coro responderam: "Não!
não, nós não vamos abrir, vai embora. Então o lobo mau berrou: abram a porta, porquinhos, senão eu vou soprar, eu vou soprar, eu vou soprar tão forte que a casa de vocês vai desmanchar. E assim fez. E não é que a casa desmanchou mesmo? Os porquinhos saíram em disparada. Cansados dessa correria, os porquinhos decidiram fazer agora uma casa mais segura de verdade, uma casa de tijolos. Os dias se passaram, eles trabalharam bastante e finalmente a casa ficou pronta. Os porquinhos foram dormir satisfeitos. Mas no dia seguinte, quem foi o primeiro a chegar? O lobo mau, e foi logo gritando: abram a porta, porquinhos, me deixem entrar. E mais uma vez, em coro, os porquinhos responderam: não, 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 nós não vamos abrir. Vá embora, nunca entrará em nossa casa. Abram a porta, porquinhos, senão eu vou soprar. Eu vou soprar tão forte que a casa de vocês vai desmanchar. E o lobo começou a soprar. Soprou, soprou, soprou muito forte. Mas dessa vez, a casa não desmanchou. O lobo, que estava faminto, pensou: preciso engolir um a um esses porquinhos. Convidou então os porquinhos para conhecerem um sítio ali perto, onde havia uma plantação de mandiocas. E porquinhos adoram mandiocas. Eles ficaram com água na boca e aceitaram o convite, mas foram para lá antes do lobo. Pegaram as mandiocas e voltaram rapidinho para casa. Quando este chegou, as mandiocas já estavam até cozidas. Tomado de fúria, o lobo planejou então entrar na casa dos porquinhos pela chaminé. Subiu no telhado, entrou pela chaminé e os porquinhos, que estavam muito atentos e vendo tudo, colocaram um enorme caldeirão com água fervendo embaixo da chaminé. Quando o lobo caiu no caldeirão, o susto dele foi tão grande que saiu de lá chispando e nunca mais voltou.